Meus irmãos, queria convidar vocês a abrirem suas Bíblias no Evangelho de João, no capítulo 21. Nós leremos do verso 15 até o verso 19. Evangelho de João, capítulo 21, do verso 15 até o verso 19. Depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que esses outros me amam? Ele respondeu: Sim, o Senhor sabe que eu amo. Jesus lhe disse: Apacenta os meus cordeiros. Jesus perguntou pela segunda vez: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: Sim, o Senhor sabe que eu amo. Jesus lhe disse: Pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste por Jesus ter perguntado pela terceira vez: Você me ama? E respondeu: O Senhor sabe todas as coisas, sabe que eu amo. Jesus lhe disse: Apacente as minhas ovelhas. Em verdade lhe digo que, quando era mais moço, você se cingia e andava por onde queria. Mas quando você for velho, estenderá as mãos, e outro cingirá e o levará para onde você não quer ir. Jesus disse isso para significar com que tipo de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de falar assim, Jesus acrescentou: Siga-me. O texto que nós acabamos de ler está entre um dos diálogos mais profundos de toda a Escritura. Nós temos Jesus ressurreto em diálogo com Pedro, um dos seus apóstolos. Pedro, quando começou a seguir Jesus, diante de um chamado direto e pessoal do próprio Cristo, ele era um jovem de aproximadamente 25 anos de idade, já casado, deixa sua esposa, talvez até os seus filhos, e começa uma jornada de caminhada com Cristo, uma jornada de caminhada integral. Onde Jesus ia em todas as suas viagens, Pedro estava ao lado de Jesus, junto com outros 11 apóstolos. Anteriormente, ele era um pescador. Ele tinha uma pequena cooperativa junto com seu irmão André e dois amigos, Tiago e João, filhos de Zebedeu. Inclusive João esse que escreve para nós esse relato. Ele era pescador, essa era a sua ocupação profissional, é para isso que ele vivia, para sustentar sua família através da pesca. Mas Deus agrega sentido de vida, significado e chama Pedro para uma nova perspectiva de vida. Jesus chama Pedro não para ser agora mais um pescador, mas ser pescador de homens. Pedro foi agraciado pelo Senhor com a maior vocação, o maior presente, privilégio que um homem naquele período histórico, enquanto Cristo estava na terra, poderia receber. O privilégio de ser parte dos 12 que iriam dar prosseguimento ao Evangelho após a ascensão do Senhor. Ele não só era um dos apóstolos, mas ele pertencia ao círculo íntimo de Jesus. Jesus tinha 12 apóstolos, mas Pedro, Tiago e João sempre eram destacados pelo próprio Senhor, não destacados em frente às pessoas, mas Jesus sempre os chamava para ir um pouco mais, para estar num local privado, e nós vemos isso diversas vezes aqui no Evangelho, não só de João, mas nos demais Evangelhos. Ele pertencia a esse círculo íntimo de Cristo. E nós percebemos também no Evangelho que desde o início ele já tinha uma liderança natural, talvez por ser um dos mais velhos entre os apóstolos, talvez por causa do seu temperamento, e vemos que Jesus, percebendo isso, usa essa liderança natural e começa um processo de discipulado, não só para que ele seja um seguidor fiel, mas que ele possa ser um líder para suceder a Cristo. E a gente vê que ele também prepara Tiago, e esses são, segundo Atos dos Apóstolos, os dois primeiros grandes líderes da igreja primitiva, e ele prepara também João de uma forma muito especial, que após a morte de todos os apóstolos, é o último a morrer, morrendo de morte natural e liderando a igreja também de uma forma muito efetiva. Falando do temperamento de Pedro, era muito expansivo. Quando eu estou com alguns irmãos aqui da igreja, eu me lembro do apóstolo Pedro.
Segundo o espectro dos 4 temperamentos, ele era sanguíneo, e como toda pessoa expansiva, não era tímido, e a gente vê no Evangelho isso de uma forma muito clara, isso salta aos nossos olhos, é muito gritante. O temperamento de Pedro antecipa o relato a respeito dele. A gente sempre vê quando Jesus faz uma pergunta, ele é o primeiro a responder, ele está sempre dando as suas opiniões, ele é emotivo, ele é participativo, e a gente vê isso de uma forma muito intensa, inclusive alguns dias antes desse encontro que nós lemos aqui. Esse encontro aconteceu dentro dos 40 dias que Jesus fica na terra antes de subir aos céus, após a sua ressurreição. Não sabemos precisar exatamente qual foi o dia desse diálogo que acabamos de ler, mas certamente está entre esses 40 dias após a ressurreição. Eu acredito que é próximo à sua ressurreição, não acredito que esse encontro se deu muito depois da sua ressurreição. Mas isso é uma impressão pessoal. Jesus, então, ele ressuscita, e talvez alguns dias depois, mas não mais do que 40, ele tem esse diálogo com Pedro. Agora, alguns dias antes da sua morte, na verdade, na quinta-feira, ou seja, alguns dias antes desse diálogo, nós vemos o temperamento de Pedro colocando ele numa situação muito delicada. Nós vemos Jesus dialogando numa quinta-feira à noite, celebrando a Páscoa judaica, e relatando para os seus apóstolos que a hora da sua partida, a hora de ser sacrificado tinha chegado. E nós vemos Pedro, no seu temperamento expansivo, fazendo algumas juras de amor pelo Senhor, algumas declarações que eu queria compartilhar aqui com você. 1 João capítulo 13, verso 36 e 38, nós vemos o seguinte relato. Simão Pedro perguntou a Jesus: para onde o Senhor vai? Jesus está falando que está chegando a hora de partir, e Pedro, expansivo, faz a pergunta que não quer calar, mas que ninguém tem a coragem de fazer. E ele diz: para onde que o Senhor está indo, afinal de contas? Jesus respondeu: para onde eu vou, você não poderá me seguir agora, mais tarde, porém, me seguirá. Para o martírio, Pedro, para o meu sacrifício, essa é uma missão que você não está pronto para passar, mas mais para frente, você vai passar por ela. Pedro diz: Senhor, por que não posso segui-lo agora? Darei a minha vida pelo Senhor. Jesus não está pedindo nenhuma jura de amor, nenhum comprometimento, mas Pedro se antecipa, como bom sanguíneo expansivo, ele diz que daria a vida pelo Senhor. E Jesus responde de forma impactante: você dará sua vida por mim? Em verdade lhe digo, antes que o galo cante, o galo canta geralmente por volta das 4:30 da manhã, aqueles que têm uma vivência na roça, antes um pouquinho do sol começar a raiar, o galo canta. Então Jesus está dizendo, é quinta-feira à noite, eles estão no jantar, é a última quinta juntos, momentos antes de Jesus ser preso, eles dizem: antes que o galo cante, em menos de 12 horas, Pedro, você me negará por 3 vezes. Você está fazendo juras de amor, diz que quer morrer por mim, mas eu estou te avisando, em menos de 12 horas você vai me negar por 3 vezes. Se nós olharmos Mateus capítulo 26, Mateus acrescenta algo que também aconteceu naquela noite, que João não relatou. Algo muito parecido, muito similar, mas palavras que complementam e nos ajudam a entender bem o que está acontecendo aqui. Mateus capítulo 26, verso 31, o texto bíblico diz: então Jesus disse aos discípulos: esta noite serei uma pedra de tropeço para todos vocês, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vocês para a Galiléia. Mas Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: ainda que o Senhor venha ser um tropeço para todos, nunca o será para mim. Para mim não, de maneira nenhuma. Eu te amo mais do que todos eles. Eles podem se desviar diante do que vai acontecer com o Senhor, mas eu estou disposto a morrer por você. Isso nunca vai acontecer comigo. Mas Jesus lhe disse: em verdade lhe digo que nesta noite, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E Pedro insistiu. João, sendo companheiro, oculta essa insistência. E Pedro então diz: ainda que me seja necessário morrer com o Senhor, de modo nenhum o negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo, acompanharam o líder. Diante de tamanha declaração,
eu não posso ficar calado, eu tenho também aqui que expressar o meu amor pelo Senhor. O que acontece naquela noite é que, de fato, Pedro negou a Jesus por 3 vezes. Publicamente, inclusive. E algumas vezes até de forma desnecessária. Ele poderia ter desconversado. Ele poderia ter encontrado uma outra resposta. Mas de uma forma muito medrosa, muito escrachada, e em forma pública, ele nega Jesus por 3 vezes. Jesus, depois daquela noite, enquanto Pedro estava negando ele do lado de fora, ele estava sendo execrado pelo Sinédrio, por aqueles 71 homens que compunham a liderança judaica naquele período. Depois, pela manhãzinha, ele é levado até os romanos e 3 horas da tarde o Senhor vem a falecer. Antes de 24 horas desse momento que ele disse que Pedro negaria, Jesus vem a falecer, Jesus sacrificado, e no 3º dia, no domingo, ele ressuscitou. Ele aparece para os seus discípulos por 2 vezes, e na 3ª vez, Jesus aparece para os seus discípulos enquanto Pedro, levando com ele 6 apóstolos, exercendo a sua liderança, não estavam orando, esperando o Senhor como ele tinha dito. Nós acabamos de ler aqui, depois que eu ressuscitar, Jesus disse, eu vou encontrar vocês na Galileia. Pedro não está orando, esperando pelo Senhor. Pedro parece que de alguma forma está desmotivado, talvez por uma crise pessoal, por ter tido negado o Senhor, talvez por outros motivos, mas ele chama os discípulos não para proclamar o reino de Deus, não para dizer às pessoas que Jesus que eles tinham matado está agora vivo. Pedro quer voltar para a sua prática profissional. Ele fala, gente, eu que era o líder, neguei o Senhor 3 vezes. O Senhor me avisou e eu jurei amor. E eu disse que todos fariam, mas eu não. Eu vou pescar. E ele leva 6 apóstolos juntamente com ele. Eles estão no mar da Galileia, no mar de Tiberíades, aquele grande lago que é chamado de mar ali, que é formado por uma grande abertura do Rio Jordão. Eles estão pescando. Eles passaram a noite inteira, porque naquele período eles pescavam à noite, porque é quando eles pegavam mais peixes. Eu acho que até hoje também existe uma verdade nisso. E eles passaram a noite inteira e não pegaram nada. Quando eles estão aproximadamente 100 metros da praia, já voltando, eles veem um homem, e com 100 metros eles não conseguem distinguir, e eu não sei se eles estão tão certos de que Jesus, após ter ressuscitado, ficaria ali com eles. Eu só sei que o homem diz, olha, vocês não pegaram nada? Lança a rede do outro lado. Eles certamente se lembraram do primeiro encontro que Pedro, Tiago, João, André tiveram com o Senhor, que foi num momento exatamente como esse. Eles lançam a rede e acontece aquilo que aconteceu da primeira vez, 3 anos e meio antes. As redes estão cheias de peixe. Pedro fica desesperado com o que acontece, ele pula no mar, porque ele estava ou totalmente nu ou com só roupas íntimas, então ele fica envergonhado, porque aquele homem na praia não é qualquer judeu, é o mestre, é o Senhor do universo, então ele pula na água. Quando esses homens chegam, buscando com essas redes, com esse tanto de peixe, nós temos ali Pedro, já vestido, todo molhado, e Jesus tinha preparado um café da manhã para eles, peixe assado, não que tinha pescado, que Jesus certamente já tinha encontrado em outro local, e pão. Eles comem juntos, todo mundo está com medo de perguntar, é de fato o Senhor Jesus? Eles estão impactados, eles sabem que é Jesus, mas Jesus está com o seu corpo glorificado, então parece que há uma ligeira diferença física em Jesus, e esse é o corpo que nós teremos na glória. Nós teremos corpo e não é uma reencarnação, você vai ter o seu corpo glorificado, mas sem a ausência do pecado. Essa minha barriguinha do pecado de gula, por exemplo, não estará lá, irmão Carlos. Será um pastor pleno, parecido talvez com o irmão Carlos aí. Então, eles estão ali impactados, sem muita coragem de falar, meu Deus, é Jesus que está aqui. E parece que Jesus chama Pedro, depois que comeram o café da manhã, um café tradicional ali do Oriente Médio, que não é com pão só, tem peixe, tem pão, é com substância, como lá no Nordeste. E aí Jesus chama Pedro para uma caminhada na beira da praia, para eles terem esse diálogo tremendo que nós acabamos de ler aqui.
No versículo 20 de João capítulo 21, nós vemos, então Pedro, voltando-se, viu que o discípulo a quem Jesus amava, que é o apóstolo João, vinha caminhando atrás. Por isso nós temos essa ideia de que esse diálogo entre Jesus e Pedro, ele não acontece no meio dos outros 6 apóstolos, mas eles parecem que vão caminhando. Jesus chama Pedro à parte: Pedro, vamos dar uma volta comigo aqui na praia? E acontece esse diálogo. E João vinha vindo atrás, provavelmente ouviu, enfim. O diálogo entre Jesus e Pedro começa com uma pergunta muito simples. Jesus pergunta: Simão, você me ama mais do que esses outros me amam? O que Jesus está fazendo é trazendo à memória de Pedro o que ele tinha dito alguns dias atrás. Todo mundo pode te negar, mas eu morro pelo Senhor. Jesus agora está confrontando ele com uma pergunta direta e simples: você me ama mais do que eles? E Pedro está ali confrontado, porque o Senhor está despindo a sua religiosidade, despindo a sua arrogância espiritual, despindo a sua autoconfiança. E Pedro simplesmente responde: o Senhor sabe que eu amo. É muito interessante, porque lá no diálogo de dias atrás, Pedro diz: eu te amo, eu não vou trair o Senhor, eu morro com o Senhor. Ele está cheio de autoconfiança, o balão está cheio. Aqui o balão teve 3 furinhos e está murcho. Então ele começa a sua declaração de amor, não baseado na sua capacidade de amar o Senhor, mas baseado na onisciência de Deus. Ele diz: o Senhor sabe que eu te amo. Jesus faz uma pergunta: você me ama mais que todos os apóstolos? Eu aqui fico imaginando o Senhor caminhando, só os dois, numa conversa franca, de homem para homem, de amigo para amigo, de mestre para discípulo, de Deus para ser humano. Mas não imagino Jesus inquirindo, com um tridente nas mãos. Eu imagino Jesus talvez com um sorriso, com uma serenidade, fazendo uma pergunta mortal e decisiva. E vejo Pedro cabisbaixo, como bons sanguíneos, que depois de falarem, de repente caem ali naquela introspecção profunda, tristeza. Ele está ali: o Senhor sabe o quanto eu te amo. É muito interessante que quando o Senhor faz essa pergunta: você me ama mais do que os outros? O que Jesus está dizendo é: Pedro, quando você estava ali, cheio de autoconfiança, dizendo que me amava mais do que todo mundo, que não me trairia, que morreria por mim, que era melhor do que os seus irmãos, eu não disse para você que você me trairia? Eu não disse para você que o seu amor é falho? E você não insistiu? Você continua pensando isso? Você continua achando que você me ama mais do que os outros, que você é melhor que os outros, que você é o melhor discípulo, que você é o melhor dos apóstolos? É isso que Jesus está perguntando. E ele agora está dizendo: não, Senhor, eu não penso mais assim. A única certeza que eu sei, que eu tenho, é que o Senhor, na sua onisciência, sabe o tamanho do meu amor por ti. E aí Jesus, então, diante da resposta de Pedro, sem o entusiasmo de dias atrás, ele faz uma renovação do chamado. Esse homem que tinha sido chamado para a liderança, que tinha sido chamado para ser um pescador de homens, agora volta ao seu ofício anterior à sua vocação espiritual. Ele agora quer pescar peixes. Ele não está mais preocupado. Ele já tinha visto Jesus ressuscitado, meus irmãos. Quando o texto bíblico diz aqui no início do capítulo 20, que Pedro chama os seus companheiros e Simão diz: eu vou pescar, no início do capítulo 21, não é simplesmente um relato que eles não tinham que comer e foram encontrar comida. O apóstolo João, inspirado pelo Espírito, cheio de intencionalidade, ele está nos mostrando isso, que o coração de Pedro ainda não tinha superado a traição. E ao invés de ir proclamar a ressurreição de Cristo, ele agora está desfocado da sua vocação de pescador de homens. Ele quer pescar peixes. E é muito interessante, que quando Jesus diz para ele: apacenta os meus cordeiros, o que Jesus está dizendo é: Pedro, eu de fato sei o seu amor por mim. Eu sei o tamanho desse amor, eu sei que é um amor falho, eu não esperava outras coisas, inclusive eu te disse que você iria me negar, mas ainda assim, eu te escolhi, eu te elegi para ser meu seguidor, para ser meu filho e para ser pescador de homens. Então, pastorei o meu rebanho,
cumpra a sua vocação, seja um pescador de homens. E é tão bonito perceber que Jesus de fato está preocupado em restaurar a vocação e chamado de Pedro, que Jesus chama ele de Simão, filho de João. Quando nós olhamos para todo o evangelho de João, nós percebemos algo incrível. Quando Simão é apresentado, lá no início do evangelho, ele é apresentado como Simão, filho de João. Jesus, pela primeira vez que se relaciona com ele, chama ele de Simão, filho de João. Só que Jesus, logo no primeiro encontro, fala que a partir de agora, o nome dele seria Cefas, que é pedra. A partir de então, todas as vezes que Jesus se dirige a ele, chama ele de Simão Pedro. E todas as vezes que o evangelista João, o autor do livro, se refere a ele, chama ele de Simão Pedro. Inclusive no versículo 15 a gente vê isso. A testemunha, o que está fazendo o relato, o apóstolo João, ele diz: depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro. Mas Jesus chama Pedro de Simão, filho de João. Jesus está transportando Pedro à origem do seu chamado. Jesus chama Pedro de uma forma que ele só tinha chamado ele 3 anos e meio antes. Jesus percebe que Pedro voltou 3 anos e meio atrás no tempo. Ele perdeu o foco, ele perdeu o sentido, ele perdeu o propósito. Então Jesus volta 3 anos e meio atrás e começa a redirecionar e renovar a vocação de Pedro. Jesus leva Pedro àquele primeiro momento, porque Jesus quer reconduzi-lo. Jesus não está jogando na cara. Quando nós vemos um diálogo como esse, Jesus não está aqui jogando o pecado de Pedro na cara, mas Jesus está dando a oportunidade de Pedro confessar o seu pecado, assim como Deus fez com Caim. Caim, por que seu semblante está descaído? Adão, por que você está escondido? Deus dá a oportunidade de confissão, e Jesus faz exatamente o mesmo aqui com Pedro. No verso 16, nós temos a mesma pergunta ligeiramente diferente, a mesma confissão e, mais uma vez, a renovação do chamado de Pedro. Então é como se Jesus estivesse dizendo: Pedro, eu já entendi que você não tem mais aquele amor arrogante, que você não se acha melhor do que os outros mais, que você não acha que você me ama mais que os outros. Agora, superado esse amor arrogante que você tinha, a minha pergunta para você é mais simples: você me ama? E Pedro responde da mesma maneira: eu não tenho mais coragem, Senhor, de elevar os meus olhos altivos e o meu coração irradiante e dizer que eu te amo, que eu morro pelo Senhor, porque alguns dias atrás eu fiz isso e eu te neguei por 3 vezes. Então ele responde: o Senhor sabe que eu te amo. E aí Jesus diz mais uma vez: pastoreia as minhas ovelhas. Jesus insiste na renovação desse chamado. E no verso 17, pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, você me ama? Quando Jesus faz essa pergunta a terceira vez, Jesus está dando a oportunidade de Pedro ter a sua alma curada, porque ele nega Jesus 3 vezes, e agora o Senhor está dando a ele a oportunidade de confessar o seu amor por 3 vezes. Isso é graça, isso é misericórdia, isso é amor, isso é bondade. Jesus poderia falar: Pedro, vamos embora, Deus é mais, você sabe que eu te amo. Mas Jesus dá a oportunidade da confissão. Jesus dá a oportunidade desse homem ser curado, desse coração ser trabalhado, desse coração ser curado. Então ele pergunta 3 vezes, dando essa oportunidade de confissão por 3 vezes. Quando ele diz aqui, Pedro ficou triste por Jesus ter perguntado pela terceira vez, porque certamente Jesus tinha dito a ele: você me negará por 3 vezes. Ele nega por 3 vezes. E quando o Senhor faz a pergunta por 3 vezes, Pedro entende exatamente o que o mestre está fazendo. Isso toca ele profundamente. Ele fica triste, talvez com lágrimas nos olhos. E aqui, meus irmãos, há uma sutileza no grego bíblico, uma sutileza muito, muito especial. Porque em português, nós só temos um verbo para amar. No grego, pelo menos aqui no grego bíblico, nós temos no mínimo 2 palavras,
mais especificamente, nós temos só 2 palavras no grego bíblico para que nós traduzimos como amar. Então, tudo é amar. Mas no grego bíblico aparecem 2 palavras. No grego clássico, nós temos, na verdade, 4 palavras que para o português todas são traduzidas como amar, ou amor, o substantivo que é derivado do verbo. Então aqui, Jesus está perguntando a ele, na primeira e na segunda vez, usando um verbo. E Pedro está respondendo usando outro verbo. Esses verbos são sinônimos. Por isso que o português traduz tudo como amar. Você me ama, eu te amo. É tudo amor, porque o português é pobre para trazer essa nuance. Porém, nós percebemos até na língua portuguesa que sinônimo é uma palavra que substitui outra, mas não em todos os contextos. Você não tem um sinônimo que pode ser usado em todos os contextos, porque as palavras têm a sua especificidade. Então aqui é isso que nós temos também. Os grandes linguistas e exegetas do grego, eles divergem aqui, e eu estou na ala do William Hendrickson, que diz que essa sutileza ela é especial aqui, porque eu vou tentar colocar para você em forma de entonação, para você entender bem esse diálogo. É como se Jesus estivesse perguntando: Pedro, você me ama de verdade mais do que todo mundo? E Pedro, cabisbaixo, ele diz: o senhor sabe que eu te amo. E aí, Jesus pergunta de novo: Pedro, você me ama? Você morreria por mim? Você me ama como uma mãe ama um filho? E Pedro fala: Senhor, o Senhor sabe que eu te amo. É amor com letra minúscula. É amor de amigo. Mas é difícil dizer que eu te amo com a boca cheia desse jeito. E aí Jesus, quando pergunta a terceira vez, ele pergunta usando a palavra que Pedro usou na resposta. Ele fala: Pedro, você só me ama? Só me ama como brother, só me ama como amigo. E Pedro ficou triste, Pedro ficou entristecido, porque o amor de Pedro pelo Senhor é aquele amor agapau, é o amor cheio de paixão, cheio de força. Ele ama o Senhor acima de todas as coisas, mas ele acabou de falhar, ele acabou de cair, ele não tem coragem de levantar os seus olhos e dizer: Senhor, eu te amo. Então ele responde que ama também, mas sem a mesma intensidade. E ele fica triste porque, de fato, ele ama, mas ele não tem coragem de dizer. Por isso que ele ficou entristecido aqui. E, na verdade, irmãos, Pedro chegou onde Jesus queria. Porque aquele que é exaltado no Novo Testamento é justamente naquela parábola, aquele pecador que está diante de Deus no templo e fala: olha, eu sou um miserável, eu não presto, eu não sou digno de estar aqui, eu não tenho nada de bom dentro de mim. E o que é reprovado é aquele que se gloria e diz: eu sou um homem de Deus, eu te glorifico porque a tua graça me alcançou e agora eu vivo nos teus caminhos. Miseráveis pecadores, que alguém alcance eles para Jesus, mas eu te glorifico porque eu estou cheio do Espírito Santo, eu te glorifico porque eu não sou como esses ímpios, eu sou um homem justo, minha família é uma bênção, raça de víboras, mas Deus é bom na minha vida. Esse é o Pedro de alguns dias atrás, mas agora ele se comporta como publicano: Senhor, eu te amo, mas o Senhor sabe o quanto que eu te amo. O Senhor sabe que o meu amor é falho, o Senhor sabe que o meu amor é limitado. E é por isso que Pedro, então, responde de uma forma agora também ligeiramente diferente, mais completa. Ele fala: o Senhor sabe de todas as coisas. O Senhor sabia que eu te negaria, o Senhor me avisou, eu não acreditei, eu confiei em mim mesmo e não na tua palavra. O Senhor sabe que eu te neguei 3 vezes. É interessante porque você já sabe que Pedro negou Jesus 3 vezes, porque você já viu esse filme desde que você é criança. Mas pense, entre dentro da história comigo. Enquanto Pedro está negando, Jesus está dentro do sinédrio. Jesus morre, ressuscita, aparece 2 vezes para os discípulos. Não teve tempo de ninguém contar para Jesus que Pedro tinha negado. Pedro, se fosse pilantra, poderia ter fingido que nada estava... Que isso, Senhor? O Senhor sabe que eu te amo, uai? Você não viu que eu peguei a espada, cortei a espada do cara na hora que tentaram te prender? O Senhor sabe que eu dou a minha vida pelo Senhor. Mas ele sabe que o Senhor que ressuscitou é onisciente. E aquela revelação pregressa fora confirmada e agora ele está diante do Senhor reconhecendo Cristo de fato como ele é Deus. E ele fala: o Senhor sabe que eu te neguei 3 vezes. É isso que ele está dizendo. O Senhor sabe de todas as coisas. Sabe que eu amo. E quando ele fala isso, ele fala: sabe que eu não tenho coragem mais de me colocar numa posição de dizer que eu te amo de forma incrível. O Senhor sabe que eu te amo, mas o Senhor sabe da minha limitação. Então Jesus falou pela terceira vez: apacenta as minhas ovelhas.
Depois do versículo 18, Jesus fala algo incrível. Em verdade eu te digo que quando você era mais moço, jovem, você cingia, você punha sua própria roupa e andava onde você queria, cheio de força, cheio de juventude. Mas quando você for velho, Pedro, você estenderá as mãos e outro cingirá e o levará para onde você não quer ir. É uma alusão clara ao fato de que Pedro iria morrer por Jesus. Mas Jesus então, e o apóstolo João, para não deixar dúvidas, deixa isso explícito no verso 19. O apóstolo João explica a palavra de Jesus. Jesus disse isso para significar com que tipo de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Nós sabemos, irmãos, que Pedro foi martirizado, segundo vários historiadores, por volta do ano 60, lá na cidade de Roma, crucificado como Senhor, mas crucificado de cabeça para baixo. De fato, a sua morte glorificou a Deus, porque ele foi fiel a Jesus até o fim. E até hoje nós falamos da perseverança e o exemplo do apóstolo Pedro, que morreu por Cristo de cabeça para baixo, martirizado por Nero. É muito interessante, porque dias atrás, enquanto Pedro está cheio de arrogância e de confiança, ele diz que vai morrer pelo Senhor, e o Senhor diz: você não está pronto para me acompanhar, para me seguir nisso. Você não está pronto para me seguir nesse nível de comprometimento. Você não está pronto para morrer por mim. Por sinal, eu já vou te avisar, ainda nessa noite você vai me negar 3 vezes. Quando nós estamos cheios de arrogância, de autoconfiança, quando nós achamos que nós somos as pessoas de Deus, a gente não está pronto para ir a lugar nenhum com o Senhor. Mas quando nós estamos como esse Pedro quebrantado, reconhecendo que somos falhos, limitados, frágeis, e temos uma visão correta das coisas, e amamos o Senhor, mas sem uma fé utópica, ufânica, arrogante, orgulhosa, mas cheio de humildade, de temor, esse é o momento que nós estamos prontos para de fato seguir o Senhor, aonde Ele for. E aí Jesus disse: agora sim, Pedro, diante desse coração, não é você que vai me dizer que morreria por mim, é eu que te digo, certamente, em verdade, Jesus disse para ele, você vai morrer por minha causa e vai glorificar o meu nome de uma forma incrível. É diferente quando nós, cheios de arrogância, dizemos que vamos fazer para o Senhor, do que quando Deus vê um coração quebrantado e humilde e decreta aquilo que Ele quer fazer na sua vida e através da sua vida. Eu me lembro, quando entrei no seminário, o pastor Biratã foi me dar aula já nos semestres avançados. Me lembro no primeiro semestre, todo professor começava a sua primeira aula fazendo uma pergunta: por que vocês estão estudando teologia? Todos eles fizeram essa pergunta. Por que vocês estão aqui no seminário? Éramos uma turma de quase 30 pessoas. Todos os homens e mulheres que ali estavam responderam: eu quero ser pastor, eu quero ser pastora, eu tenho uma vocação da parte de Deus. Todos estavam cheios de autoconfiança. Daquelas 30 pessoas, somente 2 são pastores. E eu e o pastor Edinaldo, lá da Primeira Igreja Batista de Ubá. O interessante é que eu era um jovem de 17 anos, cheio de dúvida e de incertezas. Eu sabia que eu amava o Senhor e eu queria ser pastor, mas eu não sabia, de fato, se o Senhor queria que eu fosse. Eu tinha aquela convicção muito limitada de que Deus tinha me chamado, mas cheio de temor. Então a gente percebe que não é uma questão da gente querer fazer algo por Deus, mas é o que Deus quer fazer na sua vida. É o que Deus tem para fazer através de você. Não é o nosso amor, a nossa paixão, a nossa empolgação, mas é aquilo que Deus tem para cada um de nós. Meus irmãos, o que nós vemos aqui nesse texto é que Jesus, amorosamente, Ele sempre reconduz os seus escolhidos para a vocação que Ele lhes deu. Essa é a grande lição que eu tiro desse texto. Que todos nós falharemos, que todos nós somos frágeis como o apóstolo Pedro, mas o Senhor sempre amorosamente vai reconduzir-nos para o propósito que Ele nos deu. Deus tem algo para realizar na sua vida, e sempre que você sair desse propósito, o Senhor, que é um bom pastor, e você sendo ovelha frágil, Ele vai te reconduzir. Os seus projetos, quando você se desviar deles, alguns, o Senhor vai ficar feliz.
Porque muitos nossos propósitos, como diz Provérbios, eles parecem ser muito bons, mas o seu fim é caminho de morte. Muitas vezes nossos propósitos dão errado e a gente se desvia, porque o Senhor nos tirou deles. Mas os propósitos de Deus para cada um de nós, meus irmãos, Ele sempre como imã nos atrairá a Ele. E eu quero fazer aqui 3 aplicações em cima dessa verdade teológica que nós extraímos dessa história, que Deus amorosamente, Cristo amorosamente, sempre reconduz os seus escolhidos para a vocação que Ele lhes deu. A primeira é uma reflexão teológica, uma aplicação teológica. Quando nós pensamos na grande pergunta, se um cristão pode ou não perder a sua salvação, esse texto ilustra muito bem o que a Bíblia ensina. Nós não acreditamos, como o teólogo Armínio disse no século XVI, e o seu seguidor no século XVII, essa ideia predomina na maior parte das igrejas evangélicas, que alguém que está em Jesus, que venha pecar, vai para o inferno. Não é isso que nós vemos aqui. Nós vemos, irmãos, contemplem o tamanho da iniquidade que aconteceu aqui. Nós não estamos falando de um jovem que ouviu falar de Jesus 2000 anos depois, que está repleto de perspectivas equivocadas na sua mente. Ele é chamado a viver sem ver, a crer sem ver. Nós estamos falando de Deus encarnado, chamando Pedro pessoalmente, sendo um dos primeiros a ser chamado. Jesus concedendo a ele perspectivas e glórias que não concedeu a outros. Ele viu Cristo glorificado na transfiguração junto com mais 2, e os outros não viram, só ouviram. Nós temos aqui alguém que é privilegiado, vendo Deus. Ele caminha 3 anos e meio. Tudo que você sabe de Jesus, viu Pedro muito mais, porque João diz que se fosse escrito tudo que Jesus tinha feito, não haveria páginas para se escrever, não caberia nos livros que existem no mundo. E Pedro faz o quê? Depois de ser avisado, ele nega Jesus 3 vezes, irmãos, na mentalidade judaica. É por isso que Pedro aqui está mal, porque na mentalidade judaica, quando você fala algo 3 vezes, é mais forte do que papel assinado. Então, quando ele nega Jesus 3 vezes, acabou. Inclusive, até hoje, no mundo árabe, se um homem disser para a mulher 3 vezes, eu me divorcio de você, acabou. Está divorciado, não precisa assinar papel, a mulher pode ir para a casa dela, e o homem não tem mais direito de tomá-la. Então, Pedro negou o Rei da Glória, que caminhou 3 anos e meio. Pedro aqui cometeu um grande pecado. Numa perspectiva de quem crê que se perde salvação, não há esperança para uma tragédia dessa, meus irmãos. Isso é digno do inferno. Mas não é essa a perspectiva bíblica. O que Jesus disse? Que o Pai deu a ele algumas ovelhas, entre todas as nações, e a essas ovelhas o Senhor sempre vai reconduzi-las para o caminho dele. Ninguém vai tomar das minhas mãos as minhas ovelhas. Por isso nós cremos, meus irmãos, que o verdadeiro cristão, ele não perde a sua salvação, mas o Senhor o reconduz para os caminhos eternos. Não somos arminianos, mas também não cremos que uma vez salvo, podemos viver uma vida de safadeza e salvos estamos para sempre. Não é isso que vemos aqui. Não vemos Pedro vivendo em tribulação, voltando a ser pescador, voltando para a sua vida comum. Nós vemos Jesus reconduzindo Pedro. Então, é isso que cremos teologicamente, que todos nós vamos errar e falhar, mas se somos verdadeiramente povo de Deus, o próprio Deus vai nos reconduzir. Por isso que Paulo disse aos Filipenses que aquele que começou a boa obra em nós, ele vai completá-la. Essa história ilustra bem essa verdade teológica de que o cristão, ele não perde a sua salvação, tampouco vive uma vida de iniquidade, mas ele persevera. Os que são separados por Deus, os santos, eles perseveram no caminho pela ação do Deus triuno. Pensando uma segunda aplicação, pensando numa aplicação para a igreja. Nós temos trabalhado muito com os irmãos, estava dialogando com a Adalto sobre isso essa semana, né? Sobre a importância de pastores serem irrepreensíveis, terem uma vida digna do Evangelho e serem exemplos para o rebanho. Pedro era esse líder. Ele era o líder, pastor-presidente da primeira igreja batista de Jerusalém. Ele era o líder do colégio apostólico. E ele negou Jesus 3 vezes. Então é muito importante nós percebermos que grandes homens também cometem pecados feios. Não podemos ter uma visão equivocada, achando que pastores recebem uma auréola espiritual que os vacina de todo pecado.
E vemos na história bíblica que profetas, reis, sacerdotes, apóstolos, discípulos, pecaram. Vemos isso na história da igreja. Então, ao mesmo tempo que asseveramos a verdade bíblica da irrepreensibilidade, não sei pronunciar essa palavra, não sei nem se ela existe, Ellen. Eu só sei que ao mesmo tempo que nós cultivamos essa verdade, que pastores têm que ser exemplo, nós precisamos entender isso, que nós vamos errar. E a diferença de um falso profeta para um homem de Deus é que o falso profeta, ele persevera no seu pecado, enquanto o homem de Deus como Pedro é reconduzido pelo Senhor para os caminhos do Senhor. Alguns pecados que homens pastores cometem fazem com que eles não possam mais ser pastores. Por exemplo, contrair um novo casamento e cometer adultério com isso. Isso faz com que ele não possa mais ser pastor. Mas, muitas vezes em igrejas legalistas, pastores são escorraçados por pecados que todos cometem, mas as pessoas esperam que eles sejam divinos. E não é isso que nós vemos aqui. Nós vemos o líder do colégio apostólico pecando feio, mas não pecando algo que desqualificasse para o ministério. Nós vemos Jesus confrontando, nós vemos Pedro se arrependendo, e nós temos um novo compromisso na chamada e na vocação. Então nós temos que ter cuidado quando cultivamos as verdades de 1 Timóteo 3 com o legalismo. E uma terceira e última aplicação mais pessoal. Meus irmãos, quantas vezes nós negamos Jesus na nossa caminhada? Dificilmente alguém aqui negou Jesus com os lábios, mas quantas vezes negamos o Senhor com as nossas ações, que são piores do que palavras. Me lembro uma vez, estava num taxista, dentro de um táxi com um taxista da religião predominante no Oriente Médio, e ele começou a falar mal de Jesus. Ou, antes disso, ele estava falando da perspectiva da religião dele sobre Jesus. E geralmente quando isso acontece, eu sempre vi como uma grande oportunidade de falar a perspectiva bíblica de quem é Jesus. Mas aquele homem tinha um estereótipo que talvez faria você como eu ter medo. E ele falava com muitas convicções. E eu fiquei calado. Eu só falava para ele, não, não, não significa sim. E depois eu fiquei pensando naquilo, e não tinha nada de sim no que ele estava falando. Aquilo que ele estava falando não era verdadeiro. E eu entrei numa crise, como se estivesse negando Jesus. Estudei tantos anos, pastor, missionário, e estava ali concordando com blasfêmias ditas contra o Senhor. Eu me senti como Pedro, me senti deprimido. E muitas vezes, meus irmãos, nós negamos Jesus. Judas, depois de ter negado Jesus, ele suicidou. Eu poderia ter arrumado as minhas malas e voltado para o Brasil. Eu não sou digno, eu não posso ser missionário. Acabou. Como que eu posso ter feito uma coisa dessa? É muitas vezes o que acontece com as pessoas. Elas cometem alguns pecados e ao invés de fazer como Pedro, diante da oportunidade de confessar, se arrepender e ser redirecionado para a vocação de servir ao Senhor, as pessoas fazem como Judas. Elas se acham indignas e elas fogem. Uma vez eu encontrei um homem na rua, vivendo há anos numa situação de rua, conversando com ele, ele me disse, eu fiz um voto a Deus que eu não consegui cumprir, por isso eu nunca mais vou servir ao Senhor, porque eu não sou digno de servir ao Senhor. E eu tentei persuadi-lo e mostrá-lo a graça de Deus, mas ele estava com uma mente empedrecida. E é isso muitas vezes que nós vemos no dia a dia, na vida da igreja. Muitas pessoas, por causa dos seus pecados, eles se afastam do chamado de Deus para as suas vidas. Eles olham para as suas imperfeições e eles pensam, eu não posso ser um missionário. Eles olham para as suas imperfeições, eu não posso estar à frente desse ministério. Eles olham para as suas imperfeições e eles pensam, eu não posso nem ir à igreja. Quantas pessoas se afastam da igreja porque cometem um pecado na semana, não vêm um domingo, não resolvem a sua vida com Deus e passam anos fora da igreja? Quantas vezes você recusou um chamado de um pastor para pregar, para servir em algo porque estava se sentindo em pecado? Quantas vezes você entregou o ministério porque estava em pecado? Meus irmãos, nenhum de vocês, tampouco eu, somos melhores que Pedro.
somos exatamente como ele. Gente chamada por Deus, gente amada por Jesus, gente com um propósito de Deus. Deus deu dons a vocês, Deus concedeu a cada um de nós capacitações espirituais, e Deus quer usar as nossas vidas. Todos nós pecamos e negamos o Senhor como Pedro. E o que nós precisamos fazer é exatamente o que Pedro fez: confessar os nossos pecados e amar o Senhor não numa perspectiva romantizada, mas amar o Senhor dentro das nossas limitações. E assim, reconhecendo os nossos pecados, confessando o nosso amor pelo Senhor, ouvir o chamado do Senhor. Jesus finaliza o diálogo com Pedro no verso 19. Siga-me. O que Pedro ouviu 3 anos e meio antes, é o que Jesus está dizendo para ele. Quando Jesus salvou você anos atrás, o que ele fez foi fazer de você um instrumento nas mãos dele. E é o que ele diz para você hoje. Os anos se passaram, você mudou, talvez foi traumatizado, talvez foi marcado, cometeu pecados talvez que você nunca imaginou que você cometeria, mas o Senhor, por graça e com amor e misericórdia, Ele te chama para confessar os seus pecados, quando Ele te pergunta: você me ama? E essa é a oportunidade de você confessar o seu amor, confessar suas limitações, confessar os seus pecados e seguir ao Senhor. Deus tem algo maravilhoso para fazer na sua vida e através da sua vida. Deus, irmãos, não chamou você por acaso, você não foi salvo por coincidência, você não foi salvo porque sem querer entrou numa igreja evangélica, ouviu uma palavra e se emocionou. Antes da fundação do mundo, Deus já tinha escolhido você, e Cristo tinha morrido por você. Essa é a palavra de Deus. Deus tem um propósito específico para a sua vida, de viver segundo aquilo que está revelado na Escritura, e de fazer algo que Ele vai fazer somente através da sua vida, na sua família, no seu local de trabalho, na sua caminhada com Deus. Todos nós temos um chamado específico de Deus, e isso envolve confessarmos o nosso amor, ao mesmo tempo que nós confessamos as nossas fragilidades, e aceitarmos essa chamada de Deus. O Senhor disse para Pedro: siga-me. Pedro estava agora diante, mais uma vez, de um chamado do Senhor. Primeira vez ele aceitou, largou tudo, largou as redes e foi. Na segunda vez, é essa que nós estamos aqui, Pedro está diante do Senhor mais uma vez. Agora com o coração triste por ter negado o Senhor, mas ele aceita seguir o Senhor. A vida cristã, irmãos, é um chamado diário de arrependimento e de renovação. É por isso que Jesus estipulou a ceia do Senhor. A ceia é esse momento onde nós renovamos coletivamente na presença da igreja de Cristo a nossa aliança pessoal. Cristianismo e evangelho é se lavar todos os dias. Então não olhe para os seus pecados, não olhe para quando você negou Jesus e pense que isso pode afastar você de Deus. Porque o amor do Senhor transcende todos os nossos pecados. E quando Cristo morreu por você, Ele morreu por tudo que você já cometeu e tudo que você ainda vai cometer. Isso não é um chamado à libertinagem, é um chamado para seguir Jesus de todo o coração, sabendo que às vezes falharemos, e quando isso acontecer, o Senhor continua dizendo para você: siga-me. Talvez você ache que você não pode ser mais usado por Deus por essa prática que você cometeu. Deus é bom, Deus é gracioso, Deus é misericordioso. Eu dou um passo atrás e quando penso nessa aplicação eclesiológica para a igreja, falando de pastores, sabemos que muitos pastores, eles perderam a qualificação, eles não deveriam mais ser oficiais da igreja como pastores, mas de maneira nenhuma, um homem que se arrepende, ele não pode ser usado por Deus, ele não pode ser uma bênção no corpo de Cristo. E certamente os que abandonam os seus pecados irão juntamente para o céu conosco. E última aplicação dentro desse universo pessoal. Jesus pergunta: Pedro, tu me amas? E diante da resposta afirmativa de Pedro, Jesus dá a ele uma ordem, uma tarefa, uma missão e um serviço. Então pastorei as minhas ovelhas. Isso é totalmente compatível com o que Jesus ensinou também um pouquinho antes. João capítulo 14, verso 21, Jesus diz: aquele que me ama,
é aquele que guarda os meus mandamentos. Amor por Deus, amor por Jesus, não é o que nós achamos que é amor. E não tem nada a ver com sentimento. Para definir o que é amor bíblico, nós precisamos recorrer à Escritura. O amor por Deus, que Deus diz que nós devemos amá-lo, é revelado em João 14, 21. É guardar os mandamentos. Amor bíblico por Deus, ou seja, amor numa definição bíblica, amor por Deus é obedecer a Deus. Então, não adianta Pedro dizer, Senhor, eu te amo. Então, Jesus diz, então, viva de acordo com a minha vontade. Pastorei as minhas ovelhas. Você demonstra o seu amor pelo Senhor, vivendo segundo a lei do Senhor. Porque o pecado, segundo o apóstolo João na sua primeira carta, é anomia, ou seja, como foi pregado aqui meses atrás, é viver contrário à lei de Deus. Então Pedro, quando diz, Senhor, eu te amo, o Senhor diz, então, me obedeça, porque amar a Deus é obedecê-lo. O Senhor renova o nosso chamado e nos convoca para obedecê-lo em toda a sua vontade preceptiva, ou seja, todos os seus preceitos, que estão claramente revelados para nós através da Escritura. Não é buscar obedecer uma vontade de Deus que você imagina que vai acontecer, não. É aquilo que está revelado. E a partir dessa obediência, Deus vai nos direcionando na sua vontade soberana, cumprindo seus projetos específicos em nossas vidas, e assim Ele mesmo vai nos capacitando a obedecer, e assim nós vamos amando o Senhor. Eu concluo nessa manhã, meus irmãos, encorajando todos nós a não olharmos para as vezes que negamos o Senhor, mas ouvirmos o chamado de Jesus, me siga. A ouvirmos o chamado de Deus, que foi colocado para Pedro, e é o mesmo para todos os seus discípulos. Como eu já disse aqui, no Oriente Médio os cristãos não se definem como cristãos, eles se definem como seguidores de Jesus. Algo muito próximo dessa grande verdade. É isso que nós somos, nós estamos seguindo a Jesus. Nós estamos comprometidos com a causa dele. Aonde ele vai, nós vamos. O que ele deseja que façamos, nós fazemos. Esse é um chamado de Deus para você nessa manhã. Renovar seu compromisso, renovar sua aliança. Não deixe que os seus pecados te afastem da vontade de Deus. O sangue de Jesus é mais forte do que eles. A graça e o amor do Senhor é mais forte do que eles. Se há algo que precisa ser confessado, essa é a sua oportunidade nessa manhã. Confesse, abandone diariamente e caminhe e avance para a vontade do Senhor. E além disso, além de um chamado para renovação, é uma mudança de entendimento, que amor por Deus não é expresso em canções, em camisetas e em faixas, ainda que a gente deve cantar, deve usar camiseta e deve usar faixa. Mas é sobretudo, primariamente, demonstrado quando nós obedecemos ao Senhor. Feche seus olhos, vamos orar. Ó Deus, quantas vezes, Senhor, não negamos o Teu nome, como Pedro, nas nossas palavras, nos nossos atos, nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos, na nossa vontade, Senhor. Como Pedro, o que podemos fazer, o que queremos fazer, é dizer, Senhor, apesar dos nossos vícios pecaminosos, apesar da nossa grande iniquidade, Senhor, nós te amamos, Senhor. Nós te amamos porque o Senhor, que sabe todas as coisas, colocou esse amor em nós. E não declaramos, Pai, esse amor de forma arrogante, como se fosse melhor que os outros, mas reconhecendo a Tua graça, reconhecendo que o Senhor nos amou primeiro, sabendo que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, reconhecendo que esse amor por Ti foi colocado pelo Senhor em nossos corações. Nós confessamos o nosso amor, confessamos nossas fragilidades, limitações, pedimos perdão pelos nossos pecados e pedimos, Senhor, renova os nossos corações nessa manhã. Deus, renova as mentes, a vontade, a disposição de Te obedecer, de servir. Quantas vocações aqui assassinadas, mortas pelo pecado próprio, pecado do outro. Deus, quantos aqui escandalizados, fragilizados.
Deus, feridos. Deus, em nome de Jesus, renova a vocação, Senhor. Renova a mente, renova, Deus, a vontade de servir, renova esse dom espiritual, renova, Deus, a vontade de adorar o Senhor, de servir em tantas áreas. Deus, que ninguém aqui nessa manhã, que ninguém que escuta essa oração, essa pregação na sua casa, ouvindo áudio, Deus, que ninguém venha viver uma vida tacanha, pensando, Deus, que lá no passado, lá um dia, eu fui útil, eu fui frutífero, Deus, mas aconteceu algo. De maneira nenhuma, Senhor, que possamos prosseguir em conhecer ao Senhor, em demonstrar o nosso amor e te obedecer em tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Que essa seja uma igreja frutífera, que essa seja uma igreja de pessoas que seguem o Senhor em todos os caminhos do Senhor, não só vivendo Cristo onde estão, mas servindo o Senhor onde estão, sendo abundantes na obra do Senhor. Como Pedro era pescador de homens, nós somos pregadores da palavra. Cada um aqui tem uma missão dentro dessa igreja, e que cada um possa entender o seu local, o seu papel, e servir ao Senhor de todo o coração. Deus, perdoa o pecado da falta de prioridade, perdoa, Senhor, o pecado, Senhor, da negligência. Deus, e renova-nos nessa manhã, usa-nos, Senhor, para a tua glória, e restaura a alegria da salvação, e restaura nos corações a alegria de ser um instrumento nas tuas mãos. Deus, e como Pedro foi fiel agora, Senhor, até a morte, sendo crucificado como Senhor, que cada um também de nós possamos viver todo o propósito de Deus para nós, ainda que envolva cruz e sofrimento, porque o Senhor é glorificado nas nossas vidas, Senhor, nos montes e nos vales. Bendito seja o nome do Senhor. Nós oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.